Eu acho que o mais correto nesse momento era a diretoria do Fluminense juntar os seus esforços, scout, indicação, empresários têm abertura lá no clube e a procura de um centroavante para esse momento ser reserva ou brigar pela titularidade com o Everaldo. A minha preferência é um centroavante para tomar a titularidade do Everaldo, até que o Cano volte lá no Super Mundial. Enquanto isso, o Fluminense vai, pega do sub-20, pega o Kelvin, o Tanque, pô, o Wesley Natan, deve ter alguém no elenco, jogar com falso 9. Existe sistema táticos assim, cara. Não tem um centroavante fixo, mas tem um centroavante com mais mobilidade, que caia pelos lados do campo, um trio de ataque, três atacantes de mobilidade que saibam fazer gols. Isso é com o Renato. Mas eu acho que o esforço do Fluminense deveria ser nessa área, procurar um atacante. Mas também isso não impede que procure se reforçar pensando no futuro. A informação que eu estou trazendo agora é do jornalista Lucas Mussetti, ele é repórter do UOL. O Fluminense e o Cruzeiro são dois clubes que têm goleiros veteranos em final de carreira. O Fluminense tem o Fábio e o Cruzeiro tem o Cássio. Esses dois clubes sondaram a situação do goleiro João Paulo dos Santos. Ele é reserva e está incomodado com a reserva lá no Santos. Ele está na reserva do Gabriel Brazão. Isso tem incomodado ele, está tentando se desligar do Santos. Ele tem contrato com o clube praiano até 2027. E o Santos, segundo a matéria, disse que quer uma compensação financeira, porque ele ainda tem um contrato até 2027, ou uma troca de jogadores. Ele mandaria o goleiro João Paulo para o Fluminense ou para o Cruzeiro, e o Cruzeiro ou o Fluminense mandaria um jogador para lá. O Santos ainda está montando elenco, um treinador novo chegou agora. Tá um rolo a equipe do Santos, tem o Neymar, esse negócio todo. É um goleiro jovem, tem 29 anos, um bom goleiro. Os jogos que eu vi do João Paulo, ele é um bom goleiro. Eu não sei, ainda mais que um clube que está trocando de treinador, no momento, o Gabriel Brazão é o titular. Não sei com esse novo treinador que está chegando, que era até auxiliar do Tite, o filho do Tite também está indo lá para o Santos. A intenção do Santos é que no futuro o Tite assuma a equipe depois de resolver questões de saúde. O Tite está passando por algum problema de saúde e enviou o seu auxiliar e o seu filho para trabalhar no Santos nesse momento. Não sei, pode ser que o novo técnico chegue lá e fale: o João Paulo tem contrato até 2027, eu quero ele aqui no clube. Pode ser que isso aconteça. Aí o Gabriel Brazão volte a ser reserva. Clube tumultuado é assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas há esse interesse do Fluminense e do Cruzeiro na contratação desse jovem goleiro de 29 anos. É um goleiro jovem, a idade do Fábio e a idade do Cássio lá no Cruzeiro. Mas só que o Fluminense e o Cruzeiro estão pensando no futuro, quando esses dois goleiros aposentarem. Então essa é a informação. Vamos aguardar essa movimentação do Fluminense no mercado. O Fluminense trouxe o Pitaluga ele quebrou o dedo da mão, está voltando, já está participando de treinamentos no gramado, esse negócio todo, mas é um goleiro lá para o futuro, um ano ou dois. Não é para agora. O Vitor Eudes fez um bom jogo contra o União Espanhola, fez grandes defesas, mas não está no nível do Fábio. Aí eu questiono será que o João Paulo está no nível do Fábio? Cara, pelos jogos que eu vi e pela experiência que ele tem lá no Santos, ele perdeu a titularidade agora, recentemente, é um bom goleiro. Também não é um garoto, tem 29 anos de idade, chegaria para jogar. O treino dessa quinta-feira foi animador. Por quê? O Hércules, que estava com conjuntivite, está recuperado, participou de todas as atividades. O jogo contra o Sport é no sábado às 18h30. O Renato vai manter o Nonato ou vai devolver a titularidade para o Hércules, que estava com a conjuntivite? Eu acho que o Nonato vai ser titular daqui em diante. Acho que o meio de campo dele vai ser Nonato, Martinelli e Ganso. Acho que o Hércules vai virar reserva. Não sei, mas está recuperado. Não era problema físico, era um problema de conjuntivite, não era nada muscular. Vamos ver, o Hércules está à disposição aí para o jogo contra o Sport. Uma outra boa notícia é que o Thiago Silva, que tinha treinado no campo em separado, no treino dessa quinta-feira participou com os companheiros. Então está muito próximo do Thiago Silva voltar.
Será que ele volta lá na Sul-Americana, na altitude? Ou vão esperar para colocar ele no jogo contra o Atlético Mineiro? Então o Thiago Silva está muito próximo do retorno e voltar a fazer dupla ou com o Inácio ou com o Freitas. Aí é com o Renato. Quem também treinou nessa quinta-feira foi o Isaac e o Riquelme. Treinaram com o grupo novamente. Acho que é só questão de tempo ou de escolha do Renato relacionar esses dois garotos aí. Pode ser no jogo. É contra a União Espanhola, não. É lá na Bolívia contra o São José. Jogou lá em La Paz, na altitude, contra o São José. Pode ser que o Riquelme e o Isaac apareçam aí nos relacionados. Será que para esse jogo o Renato vai mandar a molecada? Vai mandar um time de reservas? Não sei, hein? É jogo importante lá em La Paz, na altitude, classificação, a gordurinha do Fluminense na Sul-Americana. O Fluminense perdeu uma gordurinha com esse empate aí com a União Espanhola. Vamos ver lá se vai a molecada. Ou talvez aí Riquelme e Isaac sendo relacionados, já que eles estão treinando com o grupo já há uma semana. O departamento médico está bem vazio do Fluminense. Agora só tem o Otávio, que rompeu o tendão de Aquiles, deve voltar no final do ano ou na próxima temporada. E o Cano. O Cano que deve retornar na estreia do Fluminense no Mundial de Clubes. Cara, o Cano é muito focado. Ele é muito focado. Antes da pré-temporada, mesmo nas férias, ele postou vídeos treinando, correndo montanha, pedalando. Então, o camarada muito focado. Chegou numa idade acima de 30 anos, 35 anos, em que ele tem que se cuidar, ele tem se cuidado bastante, principalmente por causa do histórico de 2024, que foi muito ruim, ele teve vários problemas de articulação. Então ele veio para esse ano de 2025 bem preparado fisicamente, mas infelizmente numa descida, numa disputa de bola, ele torceu o joelho e vai ter que se recuperar. Mas eu acho que ele volta sim antes da estreia do Fluminense no Super Mundial contra o Borussia Dortmund. Ele é muito focado. Rapaziada, o Fluminense tem chance de estrear o gramado sintético do Atlético Mineiro. Por quê? A Arena MRV do Galo entrou em reforma para a troca do gramado. Agora vai ser grama sintética lá. Desde que eles estrearam esse estádio, a grama do Atlético não foi sempre muito ruim. Então, indo na onda de Palmeiras, de Botafogo, de outros clubes aí que utilizam uma grama sintética, até o Fluminense jogou na Sul-Americana contra a União Espanhola numa grama sintética. Acho que o Fluminense deveria pegar um daqueles campos lá do CT, Carlos Castilho, colocar uma grama sintética lá, ou até em Laranjeiras, colocar o gramado de Laranjeiras sintético, para que o Fluminense faça uma ambientação, se acostumar a jogar esse tipo de gramado. O bom é que o próprio time do Atlético não está acostumado a jogar em estádio com grama sintética. Vai ser a estreia do gramado sintético do Galo. A turma lá do Atlético Mineiro está correndo para poder estrear esse gramado novo no dia 11 de maio, na oitava rodada contra o Fluminense. Então pode ser que o Fluminense aí, que não tem bons números em campos com esse tipo de gramado, tem sempre um questionamento, uma reclamação, mas a tendência está sendo essa. Uma hora ou outra, até o gramado do Maracanã, não sei se mudaram já, porque trocam tanto o gramado do Maracanã. A grama do Maracanã é híbrida, ela é natural e tem um pouquinho de sintético ali. Não sei se já mudaram, porque por causa dessa troca constante de gramado, vai ter outra no meio do ano no Super Mundial. Mas era híbrida. Vamos ver. Então o Fluminense no dia 11 de maio, pela oitava rodada contra o Atlético Mineiro na Arena MRV, estreia do gramado sintético do Galo. Agora vamos falar do Sport. O Fluminense pega o Sport nesse sábado às 18h30. O Sport tem 3 retornos contra o Fluminense. O lateral esquerdo, Dalberto. O atacante, Pablo. Aquele Pablo que jogou no São Paulo, centroavante. E o Rivera, o volante. Quem está fora é o Gonçalo Paciência, que foi vetado, é atacante. E o Sport, isso que é o mais preocupante do que esses 3 retornos e o Pablo lá, que é centroavante do São Paulo, que era do São Paulo. O mais preocupante é que o Sport ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Isso é muito preocupante. O Sport ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e o Sport é o lanterna do Campeonato Brasileiro, está na última colocação. Isso é muito grave para um time como o Fluminense, que ressuscita defunto e adora ressuscitar
quem está mal na competição. Então é muito preocupante esses resultados do Sport. Eu preferia pegar um time lá no topo da tabela para o Fluminense se levantar. Ou time para levantar defunto é o Fluminense. Isso aí me preocupa muito. A lanterna do Sport, ele está desde a estreia sem ter vencido no Brasileirão. Fluminense, para de querer ajudar os outros, se ajuda. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo.